Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Imagens exclusivas da chegada do Inter a Porto Alegre. Protesto de torcedor. Mudança na comissão técnica é especulada. Direção não se manifesta sobre isso. E a gente vai falar sobre tudo depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito bom dia, galera! Bom sábado a todos! Estou de volta aqui no canal para a gente falar do Internacional. Prometi a vocês que voltaria nas primeiras horas desse sábado para atualizar tudo o que aconteceu nas últimas horas. Eu peço perdão também pela minha cara de sono, de cansado, porque eu estive na madrugada no aeroporto Salgado Filho, fazendo toda essa cobertura da chegada do Internacional para trazer as melhores informações e imagens também para vocês aqui no canal do YouTube. Então, já vou deixar aí na tela, pessoal, enquanto eu falo, algumas imagens da chegada do Internacional, que desembarcou. Na verdade, o avião pousou por volta das 4 horas da manhã aqui em Porto Alegre e o desembarque dos jogadores aconteceu próximo das 5 horas. Então, teve ali uma demora muito grande para que os jogadores descessem do avião e fossem para o ônibus. Alguns foram para os seus carros, né? Então a maioria dos jogadores eles não pegam o ônibus e vão para o CT para depois pegar o seu carro, não. A maioria já tem o carro lá no aeroporto, pega o carro e já vai direto para casa depois dessa partida lá no Rio de Janeiro. E chamou a atenção, pessoal, claro que seria estranho se não fosse diferente, mas eu quero pontuar aqui o abatimento, não só dos dirigentes, dos funcionários, mas também, principalmente, dos jogadores. Jogadores com uma cara muito fechada, não querendo falar, não querendo dar entrevista, desconfortáveis, obviamente, com a situação do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, deu para perceber esse abatimento bem relevante nos jogadores e, principalmente, nos dirigentes do Internacional. Uma informação, pessoal, que foi trazida pelo Lucas Dias, que é repórter, estava lá no Rio de Janeiro, sobre o pós-jogo, vestiário do Inter lá em São Januário. Algo que chamou bastante a atenção. Os jogadores eles ficaram por um bom tempo dentro do vestiário lá no Rio de Janeiro, sem a presença dos treinadores. Ramon e Emiliano Dias já estavam há bastante tempo dentro do ônibus e muitos jogadores ainda não haviam feito esse caminho. Ou seja, pode ter rolado ali uma conversa entre os jogadores sem a presença da comissão técnica do Internacional. Não é novidade para ninguém, vocês sabem, há setores do vestiário do Inter que não gostariam mais da permanência do Ramon e do Emiliano Dias para a sequência do Campeonato Brasileiro, as duas últimas rodadas. Mas a decisão da direção, por enquanto, é manter esses dois treinadores até segunda ordem. E a gente vai falar até mais sobre isso. As entrevistas, elas meio que garantiram a permanência dos dois até o final do campeonato. Se não caíram nessa goleada contra o Vasco, também acredito que não caiam mais até o final do campeonato. Mas tem uma informação, pessoal, que veio da Argentina, o Juan Pablo Mendes, repórter do Olé, que tem bastante relação com esses treinadores argentinos, tem muitas informações nesse meio desses treinadores, já havia dado informações sobre o Kudê no ano passado, em 2023, e agora voltou a se pronunciar sobre o Ramon Dias. E ele deu a informação, ainda durante o jogo, na segunda etapa, que o Ramon Dias seria demitido e que o D'Alessandro assumiria como técnico nas duas últimas rodadas. O D'Alessandro, que é atualmente diretor esportivo do Internacional. Aí depois da entrevista do Barcelos, que não demite o Ramon Dias, o Juan Pablo ele vai novamente ao Twitter e faz uma nova postagem, uma nova atualização, dizendo que o Ramon seria demitido neste final de semana e que isso ainda iria acontecer. Ou seja, o D'Alessandro ainda seria o técnico do Inter nessas duas últimas rodadas. Bom, pessoal, essa é a informação do colega argentino. Eu não consegui nenhuma confirmação nesse sentido e o discurso oficial no microfone
da direção do Inter é de manutenção da comissão técnica. Vamos ver o que vai acontecer neste sábado. O Inter se reapresenta à tarde no CT Parque Gigante, por volta das 5 horas, e vai aí tentar se remobilizar para o jogo da próxima quarta-feira contra o São Paulo na Vila Belmiro, jogo bem importante para que o Inter ainda mantenha alguma esperança de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para quem esperava um protesto forte da torcida do Inter no aeroporto, não aconteceu. Não teve protesto, praticamente ninguém presente no aeroporto, nenhuma aglomeração, nenhuma torcida organizada. A Guarda Popular também não se fez presente, apenas um torcedor estava lá. Inclusive, ele foi impedido pela Brigada Militar de acessar a região onde nós da imprensa estávamos. Eu sinceramente não sei dizer por que ele foi impedido, sinceramente. Acho que foi um erro ali da Brigada Militar, mas enfim, Brigada Militar e erro também já é praticamente um pleonasmo. Agora, esse torcedor, ele estava lá, enfim, protestando, dizendo que não poderia também estar protestando ali, que estava sendo impedido pela Brigada Militar, que tudo era política, enfim, foi o relato aí desse torcedor que deu para ver ali, xingou alguns jogadores de longe, mas nada muito sério, nada muito impactante no ambiente do Internacional. Vamos ver se teremos protestos nos próximos dias. O Inter vai treinar no CT Parque Gigante, pode ser que algum protesto aconteça lá no CT Colorado. Lembrando, pessoal, que o Inter ainda vai ter 2 partidas no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no meio de semana que vem e no outro final de semana, domingo, dia 7 de dezembro, fechamento do campeonato contra o Bragantino, jogo em Porto Alegre, jogo que pode ser fundamental aí para a permanência do Inter na Série A. Permanência que será fundamental também por conta do jogo de hoje. Jogo que o Inter vai ligar com força o secador, que é Vitória e Mirassol. Jogo na arena, lá no Barradão, lá em Salvador. Jogo, digamos, tranquilo para o Vitória, que é em casa, né? Claro que é um adversário forte, que é o Mirassol, mas é um jogo ganhável para o Vitória nessa reta final do campeonato. Então o Inter vai secar. Qualquer vitória do Vitória coloca o Inter dentro da zona de rebaixamento. Pelos critérios, o Inter foi ultrapassado no saldo de gols pelo Santos, que fez 3-0, o Inter tomou 5-1, ou seja, o Santos tirou 7 de saldo em uma rodada do Internacional, algo que para muitos era muito difícil de acontecer, mas aconteceu. Então essa é a informação. Se o Vitória vencer, o Inter entra nesta rodada no Z4 do Campeonato Brasileiro. O empate deixa o Inter a 1 ponto da zona. O Vitória chegaria aí aos seus 39 pontos, aos seus 40 pontos, perdão, e o Inter teria 41, então estaria aí em cima da zona de rebaixamento com 2 rodadas a disputar. Meus amigos, a situação piorou bastante nas últimas horas, e eu não vou dizer nem pela derrota, tá, do Inter contra o Vasco, que até era um resultado normal dentro do contexto. Mas a goleada, ela pode ter complicado o Inter justamente por isso, pelo saldo de gols que pode sim comprometer a permanência do Inter no Campeonato Brasileiro. Já que sendo ultrapassado pelo Vitória neste sábado, o Inter não depende mais de si. Mesmo que vença as 2 partidas por goleadas, o Inter ainda vai depender que Santos e Vitória não façam o mesmo. Ou seja, se Santos e Vitória ganharem também as suas últimas 2 partidas e o Inter ganhar os seus últimos 2 jogos, não vai ser suficiente para o Inter, porque o Colorado não depende mais de si. Tá certo, pessoal? Deixe teu like nesse vídeo, eu conto com o seu like, pessoal. Foi um trabalho aí árduo na madrugada de estar lá no aeroporto, seguir o Internacional nessa chegada, e eu peço a ajuda de vocês. Também se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto ainda hoje no próximo conteúdo. Até mais!